Bom, pessoal, nessas próximas aulas, na aula de hoje, nas próximas duas, nós vamos falar sobre os princípios básicos da experimentação. Nós temos três princípios que deveriam ser seguidos quando o pesquisador, vai montar um experimento. O terceiro pode ou não ser seguido, mas o primeiro e o segundo deveriam ser seguidos por todos e nem sempre é isso que acontece, né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o primeiro deles, que é a repetição. A repetição, ela nos permite a estimação de efeitos de causa aleatória, ou seja, ela nos permite estimar o erro experimental e desta forma melhorar a estimativa dos efeitos do tratamento. Isso aqui tem um impacto muito grande nas nossas análises. Por quê? Se eu não consigo estimar o erro, para muitos tipos de análise estatística, eu não consigo fazer a análise. Isso envolve toda a parte de análise de variância, toda a parte de teste de comparação de médias e toda a parte de modelos mistos e modelos de regressão. O modelo de regressão você ainda consegue calcular, tá? É o único aí que você ainda consegue ali calcular um erro, né? Se você tiver pelo menos 3, 4 tratamentos, é possível fazer isso, tá? Os demais modelos não. É claro que se você tem um experimento sem repetição, você pode ir para análises até mais avançadas, né? Como uma análise multivariada, como uma análise de machine learning, né? Mas isso também requer mais informações, né? Que provavelmente nós vamos gravar vídeos aqui mais para frente falando sobre essas análises. Mas primeiro nós temos que partir do básico, né? Se você não sabe o básico, não adianta você querer ir para o complexo. Bom, o número de repetições de um experimento, pessoal, ele deve ser definido através de power analysis. Se vocês acharem interessante, eu posso gravar um vídeo falando aqui sobre power analysis, como fazer, né, a questão do power analysis. O power analysis nada mais é do que uma metodologia estatística para estimar o número ótimo de repetição para aquela situação, para que tenhamos pelo menos um tratamento com diferença estatística para os demais. Então, ao invés de você apenas chutar o número de repetições do seu experimento, que é o que a maioria de nós fazemos, você pode definir isso de forma estatística, baseado em dados históricos. Então, para isso, você vai ter que ter pelo menos um experimento similar ao experimento que você deseja montar, para que você consiga, né, fazer o Power Analysis. Aí você pode utilizar meta-análise, pode fazer várias situações aí para fazer esse trabalho. Não tem nenhum problema, tá? Mas algo que eu já digo aqui para vocês, gente, trabalhando com o experimento, você precisa ter pelo menos 20 parcelas experimentais, ok? Experimentos com menos de 20 parcelas experimentais não são acurados, ou seja, não são confiáveis. A não ser que seja uma área muito específica, mas de qualquer maneira, estatisticamente, aquele experimento não é confiável. Então, no mínimo, 20 parcelas experimentais. O que isso significa? Se você tem 5 tratamentos, você tem que ter, no mínimo, 4 repetições. 5 vezes 4, 20. Ok? E eu não estou te falando de ideal, tá? Estou te falando de mínimo. Porque o ideal é que você tenha 20 graus de liberdade para o resíduo. E aí, no nosso caso aqui, que nós temos 5 tratamentos, nós precisaríamos de no mínimo 5 repetições.
Eu não vou entrar aqui no detalhe de como que calcula esses graus de liberdade, tá? Nós vamos gravar vídeos à frente mostrando essa questão da análise de variância, para DIC, para DBC. Aí você vai entender como que calcula grau de liberdade, todas essas coisas, tá bom? Mas eu tô te deixando aqui a par disso, que se você trabalha com a parte de experimentação, quer fazer uma publicação legal, bacana aí no seu trabalho, ou você está dentro de uma empresa e quer garantir que aqueles resultados tenham, né, uma informação acurada, que você possa confiar naqueles resultados que você está apresentando, você precisa de pelo menos 20 parcelas experimentais. Isso é o mínimo do mínimo, tá? E, né, o que eu quero te mostrar, além disso, né, na aula de hoje, é essa parte da estimação do erro, que as pessoas não entendem muito, né, qual a importância. Então nós vamos agora sair aqui da nossa apresentação e nós vamos para o Excel. Nós vamos criar juntos aqui, ó, tratamento. Colocar da seguinte forma, tá? Tratamento 1 e 2. E aqui variável 1. Eu vou colocar aqui 20 e 24. Esse é o meu primeiro experimento. E agora eu vou criar aqui embaixo trat, ref e var. Okay? Então eu vou colocar aqui, ó, tratamento 1. Vou criar um bem pequenininho, gente. É claro que não esqueçam do que eu falei, né? A quantidade de repetição que você tem que ter, a quantidade de tratamento. Eu vou criar um pequenininho só para a gente fazer um exemplo aqui mais tranquilo, né? Então a gente demoraria muito tempo para fazer cálculo à mão. Então vamos lá. Quando eu tenho essa situação aqui, eu tenho dois experimentos, né? Primeiro experimento, tenho tratamento 1 e 2 e não tenho repetição para ele. Eu vou calcular a média de cada tratamento, ok? Então vamos lá. A média de cada tratamento igual. Deixa eu ver aqui. Não, é average. Average. Average de todos os valores do tratamento 1, correto? E depois a média de todos os valores do tratamento 2. E aí nós vamos calcular o erro. O erro experimental. O erro experimental ele nada mais é que o quê? O valor daquela parcela menos a média. Chega a quanto? Zero. Por quê? Porque quando eu não tenho repetição, o valor da média é igual ao valor da minha parcela. Eu não tenho repetição. Então eu estou pegando aquele valor. Lembra como calcular a média? Ele é o somatório de todas as repetições dividido pelo número de repetições. Somatório de um único valor é ele mesmo, dividido por 1 é ele mesmo. Quando eu calculo o erro, que é o valor menos a média, o erro é zero. Aí eu não consigo calcular resíduo. Eu não consigo calcular o erro experimental. E aí é um grande problema. Por quê? Porque eu vou ter que confiar num único valor. E se aquele valor foi beneficiado ou não beneficiado, né, o contrário, prejudicado pelo ambiente? Aqui você tem uma influência do ambiente gigantesca em cima do seu experimento. Isso pode trazer inúmeras complicações. Porque você pode falar que o tratamento 2 é melhor que o tratamento 1, que talvez não. Foi só uma influência de ambiente. Se você tivesse mais repetições, isso aqui mudaria de resultado. Aí olha a questão aqui do 2 agora. Né? Então vamos calcular a média de novo. Igual average das nossas duas repetições, ok? Clique para baixo e agora vamos calcular o erro. Opa, agora nós vamos ter erro, né? Nós vamos ter aqui que o erro é igual. Vamos lá. Igual
esse valor menos a média. Calculamos aqui o erro. Então, vamos lá. Igual esse valor menos a média. Opa, legal, hein? Igual esse valor menos a média. Opa, legal, hein? Igual esse valor menos a média. E agora eu consegui calcular o erro. Ó, erro da primeira parcela menos 1, da segunda 1, da terceira menos 1, da quarta 1. Lembrando que se você somar os erros, eles dão 0, tá? No final, o somatório dos erros de um experimento, ele vai zerar. Mas você tem erro, né? E isso é importante. Porque agora, como eu tenho erro, eu consigo calcular a variância do erro. Igual var do meu erro. Essa variância do erro, vocês vão aprender em outros vídeos, que ela é o quadrado médio do resíduo da nossa análise de variância. Que ela é extremamente importante na análise de variância e extremamente importância, tem muita importância, né, no teste de comparação de média. Vocês vão ver na hora que nós vermos aqui as fórmulas, né, que são utilizadas para fazer esse tipo de cálculo. Então, pessoal, tem que ter repetição. Sem repetição, você fica completamente à deriva, completamente à mercê do que vai acontecer com os efeitos ambientais. Quando você coloca a repetição, você consegue trabalhar com a média e, de alguma forma, você anula um pouco dos efeitos ambientais, né? Porque eu tenho aqui um valor de 20, um valor de 22, eu vou trabalhar com a média de 21 e vou anular um pouco desse efeito ambiental que houve em cima do meu tratamento. Só repetição, gente, não resolve o problema experimental, mas ele já te ajuda muito a conseguir experimentos muito mais confiáveis, ok? Então, sempre que possível, você tem que trabalhar com repetição. Experimentos que não têm repetição ficam bem limitados a conclusões que nós podemos tirar em relação a esse experimento, ok? Então, pessoal, queria falar para vocês na aula de hoje é isso e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!